Olá, ouvintes! Começando agora a parte 2 do podcast do Guideline de Pneumonia. Lembrado que essa é a parte focada no tratamento, a parte focada em avaliação inicial de diagnóstico e de gravidade do paciente está na parte 1. Já foi, já perdeu. Não, mas se quiser, tá lá no seu feed também. Bom. Depois de 1 hora de discussão acalorada sobre PSI e Curb aqui, Foi. eu e o Pedrão quase se matamos aqui, mas agora a gente tá de volta. Tá no making off. Dando continuidade à parte do tratamento, qual que é a próxima recomendação do Guideline, Rafael? Bom, então a questão número 8, que é quais antibióticos que a gente vai fazer, que são recomendados para quem trata em casa empiricamente. Então você usou o PSI ou não, né? Tá bom, você usou o PSI, a gente está lendo esse guideline aqui. Você usou o PSI, mandou o paciente para casa com qual antibiótico, tá? A recomendação é dividir o paciente basicamente em 3, tá? Tem o paciente que é saudável, tem o paciente que tem comorbidade e tem o paciente que tem risco de ter uma bactéria resistente, né? O Staphylococcus aureus resistente à meticilina ou a Pseudomonas. Certo. Tá? Esse paciente eu não vou falar, o João vai falar daqui a pouco, até porque esse paciente raramente vai para casa, né? Perfeito. Uma coisa interessante da pneumonia é que, diferente de outras infecções, a microbiologia muda de acordo com a gravidade do quadro. Isso é diferente, né? Então, assim, com a pneumonia mais leve, tem uma microbiologia diferente de uma pneumonia mais grave. E isso justifica mudar o antibiótico de acordo com a gravidade do quadro. Isso é uma observação legal, né? E por isso que o MARSA, Pseudomonas, raramente você vai mandar para casa, talvez um paciente que tem um home care, numa situação muito específica. Então vamos falar dos outros 2 tipos de paciente, o que tem comorbidade e o paciente ígido. Quer que comece por qual? O ígido, paciente que não tem comorbidade. Tá bom, então. João faz uma pneumonia depois dessa faringite dele. Já tratou. Já tratou. A gente tem algumas opções, tá? O que o Guideline coloca como a recomendação mais forte é a amoxicilina, tá bom? 3 vezes ao dia, e a dose do Guideline é 1 grama. Lembrando que a gente está falando de um Guideline americano que está pensando nas bactérias lá que eles têm nos Estados Unidos. Pneumococo resistente à penicilina aí, né? Exatamente. Então o pneumococo, quando vai ficando resistente à penicilina, ainda dá para usar se você aumentar a dose. Então, por isso que a amoxicilina numa dose tão alta assim. Diferente do brasileiro, que fica em cima do muro e fala que se você suspeitar de um pneumococo resistente para fazer sua dose maior, se não, você faz dose menor, que aí seria 500 3 vezes ao dia, né? Isso aí. Que eu tô tomando, inclusive. Outra opção nos Estados Unidos que eles usam é a doxiciclina. Recomendação mais fraca. Vou passar rápido por essa, que a gente quase não usa doxiciclina. Isso é legal que os guidelines falam de doxiciclina, os internacionais, e aqui no Brasil a gente fala pouco, né? O pessoal usa muito lá para infecções transmitidas por carrapato, né? E o macrolídeo, que no último guideline do IDSA ele entrava como primeira opção, agora ele não é mais a primeira opção, porque tem cada vez mais pneumococo resistente a macrolídeo lá. Tá, então tem mais de 25% em algumas áreas. Eles botam esse número como proibitivo, né? Então, assim, se eu tiver mais que 25% de resistência do pneumococo ao macrolídeo, eu não posso usar ele aí na terapia empírica da pneumonia, né? Situação que não ocorre no Brasil, né? Exato. A recomendação brasileira de 2018, que é do Jornal Brasileiro de Pneumologia, né, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, coloca ainda o macrolídeo como uma opção de primeira escolha. E aí seria a azitromicina ou claritromicina. Eu achei interessante que a azitromicina, eles colocaram 500 mg no primeiro dia e depois 250 mg por dia. Por mais 4 dias, totalizando 5 dias, né? E não tem claritromicina EV lá, eu não sabia disso. Eles escrevem na... Exato. Dá muita flebite. Tá bom. Então, essa é a escolha para o paciente ígido. Amoxicilina ou macrolídeo. Pra gente aqui, por esse guideline IDSA, amoxicilina ou doxiciclina, principalmente a amoxicilina é a primeira opção, e nas áreas que não tem resistência alta a macrolídeo pelo pneumococo, você pode usar azitromicina ou claritromicina. Eu acho triste essa caída da azitromicina, porque a cada vez mais eles estavam testando doses menores de antibiótico, e sempre os esqueminhas de doses menores são com macrolídeo, né? Então agora a gente vai... Talvez a gente siga esse mesmo caminho dos Estados Unidos, né, e acabe tendo resistência aqui a macrolídeo,
E é uma pena porque são as medicações que já foram testadas até com 3 dias, até com dosagem única, etc. E eles estão acabando caindo, né? Acho uma pena isso. O macrolídeo tinha um esquema de 500 por 3 dias, né? A gente sabe dessa. Mas e no paciente que tem fator de risco, Rafael? Paciente que tem doença pulmonar, doença cardíaca, doença hepática, doença renal. Diabetes, Ele fala né? diabetes, alcoolismo, paciente que tem neoplasia ou asplenia. Qual é o antibiótico que eu tenho que fazer para ele, nesse paciente que eu vou mandar para casa? Para esses pacientes é melhor a gente fazer a terapia combinada com beta-lactâmico e um macrolídeo. Essa é a melhor recomendação. Ou a gente pode fazer monoterapia com quinolona, mas a gente tem algumas ressalvas quanto a isso. Como é que eu vou fazer então? Amoxiclave ou cefuroxima, por exemplo, com o macrolídeo, que aí a gente já falou quais são. Existe a possibilidade de associar doxiciclina com o beta-lactâmico lá também. É uma recomendação um pouco mais fraca, tá? A monoterapia com quinolona, ela é muito boa, né? Só que a gente está passando por um momento que as quinolonas estão apanhando aí. Estão apanhando muito. Tá tipo o omeprazol que a gente mencionou em outro episódio, né? Pois é, tem cada vez mais evidências de que elas têm relação com doenças aórticas. Então, além da dissecção de aorta, o aneurisma de aorta. E rompe tendão, o pessoal fala um monte de coisa, né? E desglicemias, encefalopatia em idoso, induz resistência em tuberculose, Prolonga negativa baciloscopia, e tuberculose é um diagnóstico diferencial super importante no nosso meio. Mas é engraçado que faz isso já há um tempo, a gente já sabe há um tempo, mas chegou na horta, o pessoal agora surtou, né? E parou de Chegou na hora. Exato. Engraçado que o Guideline brasileiro dá muita atenção para esses avisos, né? Esse daí, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, Quase não. eles minimizam um pouco, né? Ah, até visto daí, mas tranquilo. Fica uma coisa assim meio... Deu essa sensação quando eu vi. Cara, eu já vi estudo recente com pacientes sabendo de DPOC, eu tenho outros estudos que eles até dão essa ressalva. Não foram usados quinolonas nesses pacientes. De tão importante que isso está ficando lá fora, assim. De mostrar que não vão usar quinolona. E a quinolona também que está perdendo força no paciente mais grave, né? Tem até um editorial do Vansan, que é um cara super renomado aí na UTI, de como eu trato sepse, né? E ele escreve lá que não confia nas quinolonas para paciente grave. Só lembrando que eles colocam o amoxiclave lá, então assim, clavulanato, que é o inibidor da beta-lactamase, principalmente por conta de hemófilos e moraxella, que são bactérias que Produzem beta-lactamase, né? E lá eles têm um problema maior com os Staphylococcus aureus que a gente não tem tanto aqui, né? Exato. E aí, então, passando para o paciente internado, são duas perguntas sobre isso que o Guideline traz. Eles trazem uma tabela, eu vou falar a tabela que eu acho que é mais direto pra gente. Então, assim, você internou o paciente, né? Não é mais o paciente do Rafa, aquele paciente do ambulatório, é um paciente internado. Se você não alocou ele na UTI, ou seja, é um paciente que não fechou aqueles critérios do IDSA, você pode ter duas opções. Ou você combina um beta-lactâmico, que pode ser ceftriaxone, cefotaxima, ampicilina subactam ou ceftaroline, com um macrolídeo, que pode ser ácido ou claritro, ou você faz uma monoterapia com quinolona respiratória, por exemplo, levofloxacina, na dose de 750 mg, eles colocam aqui. E aí aquela ideia, tudo bem, não mandei para a UTI, preciso cobrir para MRSA ou pseudomonas? Ele fala, olha, adicione essa cobertura se o paciente já teve colonização prévia por um desses germes. Se for outro cenário, não precisa cobrir, mesmo aquele paciente que teve hospitalização recente ou uso de antibióticos parenterais recentemente, nos últimos 90 dias no caso, mesmo esses dois aqui, você não precisa cobrir empírico. Você só vai cobrir empírico aqui se ele já tiver um isolamento prévio de MRSA ou pseudomonas. Esse é o paciente não grave, né? Isso, exatamente. Beleza? Agora, vou internar nesse paciente na UTI. O paciente fechou aqueles critérios do IDSA de gravidade, 3 menores ou um daqueles psicotécnicos maiores, né? Aí eu tenho duas combinações aqui. Eu sempre tem que ser combinado, esse é um preceito aqui, e são duas combinações possíveis. Uma, que é a preferencial, é combinar um beta-lactâmico com um macrolídeo, e a segunda, que é combinar um beta-lactâmico com uma quinolona. Aqui, assim como no grupo que está na enfermaria,
Se já tiver um isolamento prévio de MRSA ou de Pseudomonas, você vai cobrir esses 2 germes. Certo. E aqui sim, se tiver hospitalização recente ou uso recente de antibióticos parenterais, você vai cobrir esses 2 germes também. A ideia é que no grupo que não está grave, eu tenho tempo para esperar para ver se esse paciente ele precisa mesmo disso ou não. No grupo que já está grave na UTI, eu não tenho esse tempo para esperar, eu já tenho que cobrir, mesmo não tendo tanta evidência, né? A única evidência é se ele ter passado no hospital nos últimos 90 dias. Essa história de antibiótico terapia empírica é muito complicada, né? Os estudos não são tão bons quanto a gente gostaria, a gente não detecta os germes do tanto quanto a gente gostaria. Perfeito. Então sempre fica uma coisa meio no ar, assim, se ele tiver fatores de risco, mas o quanto eu levo em consideração esses fatores de risco, o quanto eu não levo, não é uma coisa tão abordada, né? Isso, e é legal isso, Fred, que ele menciona, ele fala, olha, tem um monte de fator de risco aí, mas na real nenhum é bom. O que é bom mesmo é já ter tido o bicho, que é como na medicina, né? Acho que podia ter uma regra geral, olha, meu amigo, na medicina, o pior fator de risco para dar ruim é já ter dado ruim alguma vez. Pronto, resumiu. Resumiu o fator de risco aí. E nessa de ter um monte de fator de risco que não... E nessa de ter um monte de fator de risco que não adianta, foi nessa que eles tiraram a recomendação de pneumonia relacionada aos cuidados, né? Boa, Rafael. Também eles falam isso, né? Que é um conceito que surgiu lá em 2005, né? E eles excluíram agora esse conceito de pneumonia associada aos cuidados de saúde, porque eles viram que isso só aumentava o espectro sem benefício em desfecho para o paciente. Então eles recomendam que você não use mais essa categoria agora. E o que o Fred comentou, que os estudos não são tão bons, né? Só para você ter uma ideia, as recomendações do tratamento ambulatorial são todas extrapoladas de estudos em pacientes que internaram. Porque você pensa que é mais ou menos a mesma microbiologia, tirando legionela, que vai fazer o cara internar, provavelmente, né? Já começou ruim, né? É mais ou menos a mesma microbiologia do cara que interna na enfermaria. Isso. E do que vai para casa, não é o que vai pro UTI. E uma coisa, só fazendo um comparativo aí com o guideline de 2018 do Brasil, que autoriza você a fazer monoterapia com beta-lactâmico na enfermaria, uma vez que você excluiu legionela. O americano já não coloca isso como possibilidade, certo? Seguindo aqui ainda nas perguntas, né, a gente já combinou aí 2 no que a gente comentou. A próxima que ele faz é a seguinte: eu preciso cobrir germes anaeróbios no paciente que teve pneumonia aspirativa. E, bem, é engraçado que eu fui ter esse conceito depois que eu me formei, eu não sei vocês. Mas pra mim antes, pneumonia aspirativa. Ceficlinda. Eu entrei na residência para chegar no clínico. Exato, cara. E ele menciona aqui que uma coisa que já é uma tendência atual é a gente cada vez menos fazer cobertura para anaeróbios, né? Primeiro ele faz uma discussão sobre o que é pneumonia aspirativa e tudo mais, que a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas a recomendação dele, sendo bem objetiva, é a seguinte: cubra anaeróbio se for um abscesso pulmonar ou empiema. Fora disso, a gente não recomenda cobrir, e aí ele fala porque vem mudando, a gente vem vendo cada vez mais que o papel dos anaeróbios atualmente nas pneumonias aspirativas é cada vez menor. Existe, por que essa restrição, né? Só para o ouvinte ficar mais por dentro, usar Clinda, pessoal, existe um grande efeito colateral que é a colite por Clostridium, né? A Clinda é um antibiótico mais associado a esse efeito colateral grave e que causa surtos hospitalares, né? E lembrar que em segundo lugar ali, correndo perto da Clinda, vem as quinolonas, né? E mais um efeito colateral aí, ruim das quinolonas que justifica a porrada que elas vêm levando atualmente. A colite associada ao Clostridium é um grande problema em vários hospitais hoje, e a tendência de reduzir todos esses antibióticos é para prevenir isso, porque cada vez mais tem pacientes com esse quadro. É bom isso, João, da diretriz se posicionar em empiema e abscesso, porque antes, eu lembro até de discussões assim, o paciente é uma pneumonia broncoaspirativa. Não, mas esse tem dente e esse não tem dente. Porque quem não tem dente não estaria colonizado por anaeróbios. Mas isso aí ficou no passado, né, essa discussão. E o guideline brasileiro traz isso. O guideline brasileiro concorda com essa indicação do americano, mas ainda coloca outras 2, que é aspiração de conteúdo gástrico e paciente com dentes em mau estado de conservação.
Antes a gente... A ideia é que pelo brasileiro é melhor não ter dente do que ter dentes mal conservados. É melhor não ter Exatamente. dente. Exato aí. Antes de passar para o último tópico, só mencionar uma questão que com relação à cobertura de germes resistentes, MRSA e Pseudomonas. Ele fala o seguinte: olha, e se você está cobrindo empírico, fica tranquilo que se o paciente está melhorando e em 48 horas não cresceu nada, você pode descalonar com segurança. Ele dá essa informação do jeito que eu falei, então eu achei bem bom, assim. Que ele fala, às vezes ele fala, olha, talvez a rotina no seu hospital cobrir empírico esses germes, eu não sei, mas tudo bem, você está cobrindo empírico, fugindo um pouco da nossa recomendação, que é um pouco mais restritiva, mas olha, se o paciente melhorou em 48 horas, suas culturas em 48 horas não revelaram esses germes, você pode com segurança descalonar a terapia. Coragem. Isso, que a ideia é que esses germes eles crescem, quando eles estão lá eles vão aparecer. Indo para o último, meus tops são polêmicos, pessoal. Indo para os últimos, o último aqui que é sobre uso de corticosteroides na pneumonia, Nossa, né? Esse aí é. Eu vou dizer que, assim, antes de ler o guideline, eu pensei que ele ia ser um pouco mais liberal com essa terapêutica de corticoide. Não sei o que vocês acharam. Eu tava torcendo pra ele mandar a gente fazer. Isso, você tava coçando o corticoide aqui na mão, né? E aí ele foi bem restritivo. A real é que ele fala, olha, nós sugerimos que você não use de rotina, nós sugerimos que você não faça no paciente com pneumonia, mas você vai fazer se tiver de acordo com o Surviving Sepsis, né? Que aí tem a indicação própria do corticoide da sepsis. Então eles leram o Surviving Sepsis e erraram lá quando falaram choque séptico com droga vasoativa. Foi, exato, no critério. E lembrar, pessoal, que assim, esse é um tema bem grande, corticoide e pneumonia, né? Existem várias meta-análises, algumas mostrando o benefício, outras não mostrando. Acho que isso é um tema para outra conversa. Só lembrar que nos pacientes que melhorou, né, que teve melhor de desfecho, são pacientes mais graves, pacientes com PCR alta, certo? Então, se você for considerar usar, a despeito da recomendação desse guideline, opte por fazer em pacientes que têm um porte PSI mais alto e que têm PCRs elevadas. Esses são os pacientes que provavelmente se beneficiam mais. Com a ressalva de que, quando a pneumonia é por influenza ou por aspergillus, corticoterapia nesses pacientes foi associado à piora dos desfechos, tá? Piora. Aumento da mortalidade, né? Isso, então... Mortalidade, inclusive, né? Desfecho. Isso, então... No caso da influenza. Isso, no caso da influenza. Então, assim, pessoal, cuidado com essa terapia e lembrar que, só fazendo a última ressalva aqui, todos os estudos que avaliaram corticoide em pneumonia excluíram pacientes de alto risco para efeito colateral. Paciente que tem doença psiquiátrica, paciente com diabetes controlado, todos esses pacientes foram excluídos. E lembrar de tirar depois, né? Porque é clássico isso ficar na pressão do paciente, ninguém vê, corticoide, aí tem que fazer desmame aí depois. Passou 21 dias. Essa é a queixa do cara que evolui no final de semana. Aí tem umas prédios aleatórias na prescrição. O que essa prédio tá fazendo aqui, velho? Bicho, pô. E não dá pra tirar isso, que dói. Você veio uma vez só e tal. Não, corticoide tem TD1, que nem antibiótico. Exato. O UpToDate ele traz um corte de fazer corticoide se PCR acima de 150, né? Isso. Esse guideline nem menciona. Não, né? nem menciona. Eles foram bem restritivos mesmo. Eu achei estranho também, achei que eles iam falar pra fazer hipercinemia grave. Porque teve aquela meta-análise do acho que American College of Annals of Terminal Medicine, que todo mundo compartilhou, que foi benéfica, né? Mas ele pega e cita outras meta-análises que não tiveram resultados tão bons assim. Então a diretriz fala para não fazer, só fazer sim choque séptico. Isso, siga corticoide e pneumonia, siga essa diretriz, siga a recomendação do Surviving Sepsis. Pronto. Aí, pessoas, a próxima recomendação, então, é sobre influenza. Na verdade, as duas próximas. Então, a primeira pergunta é, o paciente que testa, você tem suspeita de pneumonia, você pede o teste para influenza. E esse teste dá positivo, a primeira dúvida é, quando começa um antiviral ou não? E aí tem vários estudos mostrando a eficácia dos antivirais. Não são super estudos, mas assim, tem estudos mostrando diminuição de mortalidade, diminuição de internação, diminuição de complicação em todos esses pacientes. Principalmente se eles são começados nas primeiras 48 horas, certo. Mas até 4 dias eles podem ter efeito. Os principais estudos são com oseltamivir. Mas aí fica a segunda dúvida. Tudo bem, chegou esse paciente com pneumonia para mim, eu fiz o teste da influenza e veio positivo. Nesse paciente, eu vou fazer o antiviral, ok, mas eu faço o antibiótico também
ou não? Essa acho que é uma grande dúvida. Então a ideia deles é o seguinte, tem vários estudos que pegaram os pacientes na época da epidemia de influenza de 2009 de Nova York, quer dizer, dos Estados Unidos, e aí o que eles fizeram? Fizeram estudos patológicos desses pacientes e viram que alguns estudos variam, mas entre 26% a 55% desses pacientes tinham co-infecção bacteriana. Então, a ideia é, paciente com pneumonia, que eu não consegui excluir uma pneumonia bacteriana, eu introduzo um antibiótico. E tem uma ideia também, não sei se vocês lembram disso, de pneumonia por estáfilo está mais associada à pneumonia, à influenza, Eles né? fazem pneumonia bacteriana secundária em cima da viral, né? Isso. E aí, lendo isso, eu vi que tem três modalidades dessa associação, né? Que é o paciente que faz a pneumonia puramente viral, Certo. e isso é muito raro de acontecer, eu não sabia que era tão raro esse evento. O paciente que faz pneumonia viral e bacteriana junto, que é mais comum, ou ele faz viral e depois ele faz bacteriana. O que faz viral e depois bacteriana é fácil, aquele paciente que fez um quadro viral importante, teve uma leve melhora e depois piorou. Mas o que faz pneumonia viral ou pneumonia viral mais bacteriana é muito difícil de eu discriminar os dois. Então, a ideia é fazer antibiótico de qualquer forma. Até porque existe uma ideia de que alguns vírus que podem fazer pneumonia, eles estão presentes num paciente saudável, né? Então, será que não é esse vírus que foi isolado, talvez não seja só o vírus que está passando ali, que é só colonizado? Eu entendo que, a princípio, a influenza não é um desses vírus, né? Tá. Os vírus que mais fazem isso vai ser rinovírus, que pode fazer pneumonia, mas pode estar só presente ali na via aérea. Então fica a dúvida se o quanto é só viral ou se é viral mais bacteriano, né? A segunda pergunta que talvez alguém faça é assim, tudo bem, então esses pacientes que têm influenza talvez tenham mais infecção por Staphylo aureus, será que eu tenho que mudar minha terapia empírica? E aí? E a princípio não, a princípio você segue os mesmos preceitos que o João falou, se tiver suspeita de MRSA ou não, você pode pensar em mudar, mas a cobertura por Staphylo aureus da comunidade não MRSA está na nossa cobertura usual, então não precisa fazer nenhuma mudança. Mas eu achei engraçado que tinha os casos de Staphylo aureus, paciente com pneumonia viral com Staphylo aureus eram de pessoas de 18 a 21 anos, todas por Staphylo aureus com um quadro bem grave, sem comorbidades nenhuma. Então, não necessariamente são pacientes que têm alguma comorbidade para fazer esse quadro. Eu achei interessante esse dado que eles deram. Vem do nada, né? Vem do nada, bruto. Nesses, vários tinham MRSA. Tem até um estudo que recomenda assim, o estudo... Poucos pacientes foram só pós-mortem, eles pegaram o pulmão dos pacientes e viram se tem Staphylo ou não, mas eles falam assim, em epidemia de influenza, cobrir MRSA para todo mundo. Esse é um estudo que falou pelo que eles viram. Aí acho que mais para frente a gente vai ver se precisa dessa recomendação ou não. Ou seja, para eles é válido para todo mundo. Mas esses estudos estão na diretriz? Então, mas a diretriz não fala disso. Só que esse estudo falou disso. Eu achei engraçado o estudo mencionar isso, porque eles viram que vários pacientes, mesmo sem risco para MRSA, tinham MRSA no pulmão. Legal. Então, isso fica a ideia de talvez os nossos fatores de risco não sejam tão bons para avaliar quem é ou quem não é. Aí, foda é vou dar vanco para todo mundo, é complicado, né? Oline, etc. Mas então hoje a recomendação do guideline é mesmo se o paciente tem um quadro de pneumonia após um quadro viral, igual a tudo. Por mais que o Staphylo aureus aumente, eu não preciso mudar minha terapia. Não precisa mudar a terapia. Ótimo. E aí a outra dúvida é assim, no paciente que está melhorando, então o paciente internado que talvez vá para casa depois, que melhorou, ou o paciente ambulatorial, quanto tempo eu faço de antibiótico? Acho que isso é uma coisa que a gente ainda não pontuou. Então eles falaram os tipos de antibiótico que a gente poderia usar, mas e o tempo? E na real, a gente vê a galera estendendo loucamente, né? 14 a 21 dias. Você vai dar plantão por aí, médio banco D. Quando tem D1, né? Quando tá anotado D. D1 ou D0? Vai, continua. Eu não sei. A dúvida maior da medicina. Mas aí tem vários estudos comparando dois jeitos de terapia. Curto e longo. Curto, na maioria deles, é menor que 6 dias. Longo, a maioria das vezes, é 7 ou mais dias. Vários desses estudos, os estudos foram feitos, na sua maioria, com macrolídeo, principalmente azitromicina. Poucos estudos foram feitos também com penicilinas. Mas o que a gente sabe? Que períodos curtos de tratamento, então 5 dias versus 7 dias, não tem diferença, não aumenta a mortalidade, não aumenta a complicação. Tem estudos fazendo até sobre 3 dias, tem estudo de dose única de azitromicina ou uma dose de ataque, usando só a dose de ataque de azitromicina, a princípio não teria diferença. Mas o que a gente tem uma evidência mais robusta é pelo menos 5 dias. Então, assim,
Menos que 5 dias, evidência pouca. Agora, 5 dias, ao invés de 7 dias, a gente tem bastante. Então a ideia é, paciente que está tratando pneumonia, se ele melhorou em 48 a 72 horas dos sinais vitais, eu trato ele por pelo menos 5 dias, tentando não estender mais que 7 dias. Boa. Quais são os pacientes que eu posso pensar em talvez não fazer isso e tratar por 7 dias? Pacientes com pseudomonas, que já foi comentado, pacientes com infecção por MRSA ou pacientes com alguma infecção que não são normalmente associados à pneumonia ou que eles não estão falando nesse caso. Por exemplo, bucoldéria, estenotrofomonas, infecções bizarras, né? Mas assim, as infecções, as pneumonias normais que a gente conhece, os bichos normais que a gente conhece, a princípio 5 dias. Só que tem que lembrar que esses 5 dias, o maior estudo é com os macrolídeos e com as quinolonas. Tem estudo com amoxicilina 5 dias? Tem. Tem estudo com amoxicilina 3 dias? Tem. Mas são poucos. Então a recomendação desse menor tempo é baseada em macrolídeo e quinolona, e não em penicilina ou cefalosporina, só para deixar isso um pouquinho mais claro. Então, teoricamente daria para fazer 5 dias para muita gente aí, né? Para a maioria das pessoas, né? Se tiver melhor em 48, 72 horas do tratamento... Porque a real, isso diminui o tempo de internação, né? Ou não era menos o paciente, eu acho que informação útil isso aí, sabe? Então essa recomendação é tanto para o paciente que tratou ambulatorialmente, quanto o paciente que tratou no hospital e não precisou cobrir pseudomonas ou Staphylococcus resistente à oxa. Fechou? A ideia que eles comentam é que a gente não tem muito estudo com o paciente ambulatorial, mas a gente extrapola do paciente internado para o ambulatorial. Entendi. E vários estudos comentam de paciente com pneumonia severa ou grave, né? Como a gente falaria aqui, também entram nisso. Porque às vezes você pensa assim, um paciente com uma pneumonia grave, posso tratar por tão pouco tempo? E não tinha diferença nem quando você avaliava o risco de baixo, médio e alto risco, não tinha diferença de desfecho nesses pacientes. Só não conta nesses pacientes com complicação. Derrame pleural, abscesso, aí é outra coisa. Né? E tinha uma conversa de tratar por 14 dias, estáfilo, né, pseudomonas, dá para fazer 7. 21 dias. A recomendação deles é pelo menos 7. E aí avaliar pelo quadro clínico do paciente, se tiver melhor ou não, etc. Mas nada de número cabalístico aqui, né? O que talvez possa ajudar, e aí o guideline passa um pouco batido nessa parte, é a procalcitonina para suspender antibiótico. E aí você fazer um período mais curto. E o que o guideline fala é que quando você, em cenários que você provavelmente vai usar mais tempo antibiótico, então o paciente já está usando 7 dias, a procalcitonina pode ajudar a você suspender. E a ideia desses antibióticos, quinolona e macrolídeo, é que eles ficam muito no tecido, né? Então, a concentração de azitromicina no pulmão é mais 100 vezes da concentração sérica. Então, você está dando 5 dias, mas o cara está com essa azitromicina, vai ficar bastante tempo ali agindo. E a segunda parte aí, ela também é um diferentão, aí mudou um pouco, né? E eles fizeram um link com recomendações novas de rastreio e tudo, né? Cara, essa última parte, pra mim, eles deviam ter dado mais ênfase, porque é uma das coisas que é mais feita na prática. E é uma coisa que eles deram pouca ênfase. Então, qual que é a 16ª recomendação? E última, final. Faça um raio-x de controle ou não. Isso, na verdade, quando ele comenta, a recomendação é assim: não fazer raio-x de controle em 5 a 7 dias se o paciente estiver melhor. Imagem, né? Ele fala especificamente raio-x? Exato, imagem. Só que aí, quando ele vai fazer a discussão, ele fala sobre aquela ideia de que talvez tenha um câncer pulmonar, mas a pessoa está se apresentando com uma pneumonia. Que é bem comum, né? Bem comum. Qual que é a ideia dele? Então, o paciente que não teve complicação, evoluiu bem, não precisa repetir imagem, mas alguns pacientes você pode considerar ou não repetir imagem. Então, ele põe como uma recomendação condicional. Quem são os pacientes que você talvez faça imagem nova ou não? Os pacientes com maior risco de câncer pulmonar. Então, tem estudos que mostram que pacientes que repetiram o raio-x depois. Tem estudo que mostra 1% com câncer pulmonar, tem estudo que mostra 3%, mas tem estudo que mostra 9% dos pacientes com pneumonia internada, quando ele tem alta, e depois ele diagnostica uma neoplasia. Tem vários fatores de risco mais associados com isso, como o tabagismo, principalmente tabagismo, DPOC e homem. Só que a ideia do guideline fala assim, esses mesmos pacientes que tiveram câncer pulmonar, eles já entrariam no esquema de rastreio de câncer pulmonar. Então, era já para ele estar sendo rastreado. Então, por isso que eles não fazem a afirmação. Eles falam assim, esse paciente não é para se refazer o raio-x, porque já era para ele estar rastreado. Pois é, essa mas é a ideia na deles. nossa realidade, que pouquíssimas pessoas fazem esse rastreio, acho que a recomendação de fazer um raio-x nesse grupo populacional é muito boa, né? Eu também acho. E ele fala quanto tempo depois da resolução do Não quadro? fala. Ele não fala quanto tempo.
porque tem todo ponto de que o raio-x demora para recuperar, Sim, né? Isso. Eu lembro de recomendações prévias de 4 a 8 semanas, às vezes Exato. até mais semanas em Isso. outras. O que eu tenho também é 4 a 8 semanas, é 1 a 2 meses, né? Tem que lembrar que depende tanto do germe como da gravidade do quadro. Isso vai alterar o tempo de resolução do infiltrado na radiografia. Mas o que ele não relata tanto é assim, porque a gente tem essa ideia de que demora mais para melhorar, mas ele não aborda isso diretamente. Ele não fala assim, não repita para ver se melhora ou não, porque normalmente não melhora. Ele não comenta disso, sendo que é uma prática muito comum de você pegar uma reavaliação do pronto-socorro, o paciente volta 7 dias depois para repetir o raio-x. Não, esses 7 dias depois aí não, né, velho? Isso aí não. A ideia, estão marcando que a ideia de repetir o raio-x é achar o câncer que está escondido. E lá longe, Isso. lá fora. E acho que assim vencemos as 16 questões desse novo guideline, viu? Foi duro. Acho que a gente recomenda que vocês, tiver dúvida, nos procurem, mas também leiam o guideline. E se tiver algum ponto que a gente não foi claro, ou até mesmo que a gente falou que não necessariamente é o que está escrito, tiver algum erro, compartilha com a gente, fala com a gente, favor. né? Boa, manda mensagem aí. E aí, né, respondendo aí o desafio deixado na semana passada, que foi a pergunta... Você ouviu, Rafael, o episódio da semana passada? Eu ouvi. Espero Eu que sofri você tenha... bullying. Pois me diga aí qual foi o desafio, rapaz. Deixa eu lembrar, o desafio da semana passada era no podcast de anemia. Era, Isso. mas não enrole não. Qual sepse? Não ouviu? Qual bactéria que causa anemia hemolítica? Não Sepse ouviu. com anemia hemolítica? Vou corrigir. Agora é a hora que você escutar. Não, eu lembrei. Ó, É isso aí. qual bactéria causa sepse e anemia hemolítica ao mesmo tempo? Certo. Acertei. Faça o seu dever de casa, rapaz. E a resposta é sepse por Clostridium perfringens, certo? Top. Então, essa é a bactéria que causa aí uma sepse e ao mesmo tempo hemólise diretamente. Que é o clostridio diferente do que a gente está mencionando durante todo o episódio, né? Aquele que é relacionado à clindamicina, quinolona, é o Clostridium difficile, né? Isso, esse aqui é o Clostridium perfringens, né? Que o Fred chama de clostridioides, né? Ah, tem essa agora, né? Não fui eu que fiz o post, só para lembrar. Vai. Mas aí, pegando o ensejo aqui do João, desafio para... O ensejo. Qual que é o ensejo? O ensejo é o seguinte. Manda o ensejo. Dá licença? Posso ser eu mesmo? O próximo desafio é o seguinte. O João perguntou, sepse mais anemia hemolítica. A minha pergunta, já que a gente está num de pneumonia mais anemia hemolítica autoimune. Qual que é a bactéria? Mas de novo anemia hemolítica? Cara, mas aí eu tô puxando pra pneumonia. Tá bom, fechou. Entendeu? Então tá. Fechou? Mas então qual é? É a bactéria que faz pneumonia e anemia hemolítica. Isso. Vamos ver quem comentar primeiro vai ter o salve comentado no E o próximo tipo episódio. de anemia hemolítica ganha um bônus. Nossa, aí fechou. Não, é nível hard Hard. essa, é nível hard. Cara, Ah, sigam a gente. Eu nunca fiz isso, hein? Sigam a gente no Instagram, @tadclinicagem. A gente queria agradecer aí muitas mensagens que a gente está recebendo, um apoio muito grande. Obrigado, gente. Tá sendo muito legal. Esse abraço caloroso que vocês estão dando na gente. E é @tadclinicagem. É isso. Garoto! aí sim, Valeu, garoto é isso. propaganda Foi pra bem? bem. Deu certo? Deu certo. É. Valeu, Rafa. Foi bom, foi fantástico. Valeu, pessoal.